As maiores farsas cristãs de todos os tempos. As maiores farsas cristãs de todos os tempos. Há muitos exemplos de farsas ao longo da história, e elas variam bastante. Às vezes são tentativas básicas, quase engraçadas de enganar as pessoas, mas em outros casos são realmente bastante elaboradas. As coisas podem ficar ainda mais interessantes, no entanto, quando adicionada a religião, a mistura mais especificamente o cristianismo. Ao longo dos séculos houve numerosas farsas cristãs, e nessa galeria trazemos algumas das mais impactantes. Clique e conheça uma das maiores farsas cristãs de todos os tempos. A vida desconhecida de Jesus Cristo. O jornalista e aventureiro russo Nikolai Notovitch escreveu este livro em 1894 sobre os anos desconhecidos de Jesus. O autor alegou que Jesus viajou para a Índia e estudou com hindus e budistas. A vida desconhecida de Jesus Cristo. Os escritos de Notovitch foram supostamente baseados em um manuscrito tibetano que ele encontrou no mosteiro de Remis, na Índia. Mas pesquisadores modernos dizem que o relato de Notovitch sobre as viagens de Jesus à Índia é uma farsa. Priorado de Sião. O Priorado de Sião foi uma organização fraternal fundada na França em 1956. Foi baseado numa sociedade supostamente secreta fundada em 1099 pelo francês Godfrey Bouillon, líder da Primeira Cruzada, que se tornou governante de Jerusalém. Priorado de Sião. O Priorado de Sião tinha como raízes a noção de uma linhagem de Jesus, que mais tarde foi popularizado em livros como O Código da Vinci, de Dan Brown. Apesar de inúmeras teorias conspiratórias, tudo foi considerado uma farsa. O capítulo perdido do Atos dos Apóstolos. O capítulo perdido dos Atos dos Apóstolos, também conhecido como Manuscrito Sonini, foi um texto publicado pela primeira vez em Londres em 1871. Era supostamente uma tradução de um manuscrito grego no fim do livro dos Atos. O capítulo perdido do Atos dos Apóstolos. O manuscrito supostamente seria o 29º capítulo dos Atos dos Apóstolos. Ele detalha a jornada do apóstolo Paulo à Grã-Bretanha, mas nenhum vestígio do manuscrito original foi encontrado. A falta de evidência levou o estudioso a considerá-la uma farsa. Gigante de Cardiff. Em 1869, cavarem um poço em Cardiff, Nova York. Trabalhadores rurais descobriram que parecia ser um homem fossilizado. O homem tinha quase 3 metros de altura. Alguns acreditam que isso era a prova dos povos gigantes mencionados na Bíblia. Gigante de Cardiff. O gigante de Cardiff foi, no entanto, uma farsa criada por um homem chamado George Hull. Hull inventou a façanha após uma discussão sobre Gênesis capítulo 6, versículo 4, onde gigantes são mencionados em uma reunião na igreja metodista. Ele queria provar como era fácil enganar as pessoas. O WASP, uma nova Bíblia. O WASP, uma nova Bíblia, foi escrito em 1832 pelo dentista e espiritualista americano John Barlow Newbrong. O livro foi supostamente psicografado, ou seja, ele foi espiritualmente guiado para escrever as palavras. No entanto, contém vários erros factuais e profecias não cumpridas. O
Título ASP, uma nova Bíblia. A página do título diz: uma nova Bíblia nas palavras de Jeová e seus anjos embaixadores, uma história sagrada dos domínios dos céus superiores e inferiores da terra para os últimos 24.000 anos, juntamente com uma sinopse da cosmologia do universo, a criação dos planetas, a criação do homem, os mundos invisíveis, o trabalho de glória dos deuses e deusas dos céus etéreos, com os novos mandamentos de Jeová ao homem dos dias atuais. Fogo Sagrado. O fogo sagrado é um milagre cristão ortodoxo que ocorre todos os anos no Sábado Santo, um dia antes da Páscoa Ortodoxa, na Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém. Fogo Sagrado. O fogo supostamente vem de uma luz azul que é emitida na tumba de Jesus. Em seguida, transforma-se em fogo e acende as velas mantidas pelo clero e peregrinos. Muitas teorias foram apresentadas, incluindo o uso de fósforo branco, que tem propriedade de autoignição. Pseudo-Dionísio, o Areopagita. Este autor grego descreveu como incorporação de Dionísio o Areopagita. Na imagem está retratado o verdadeiro que foi convertido pelo apóstolo Paulo em Atos, capítulo 17, versículo 34. Pseudo-Dionísio, o Areopagita. Suas obras, conhecidas como Corpus Areopagiticum, foram muito influentes no misticismo ocidental. No entanto, canalizar um homem morto através da escrita certamente faz muitos céticos duvidarem da veracidade da história. Monito secreto. A monita secreta, também conhecida como as instruções secretas dos jesuítas, é um suposto código de instruções para tornar a ordem jesuíta mais poderosa e influente. Monita secreta. As instruções supostamente vieram de Cláudio Aquaviva, o quinto general superior da Companhia de Jesus, mas os estudiosos atribuem os escritos ao frade polonês Jerome Jaworowski, que foi expulso da ordem antes de escrever em 1615, essencialmente propaganda anti-jesuíta. Profecia dos Papas. A profecia dos Papas consiste em 112 frases enigmáticas em latim que supostamente previram papas católicos de Celestino II, 1143 a 1144 e em diante. As profecias é atribuído ao arcebispo islandês do século XII, São Malaquias. Profecias do Papa. A profecia do Papa foi publicada pela primeira vez em 1595 pelo monge benedito Arnold Wion. Mas apesar de suas afirmações proféticas que datam de séculos atrás, acredita-se que tenha sido escrito pouco antes de ser publicado. Maria Monk. Em 1836, Maria Monk expôs um suposto relato de abuso sexual de freiras católicas e o assassinato de crianças pelo clero em Montreal, Canadá. No entanto, estudiosos consideram que o livro não passava de uma farsa anticatólica. A Carta de Bena. Essa suposta tradução de um papiro copta no século V foi emitido por Ernst Edler von der Planitz em 1910, mas evidências das obras originais nunca foram encontradas. Públio Lentulo. Esta epístola foi supostamente escrita pelo governador da Judéia,
Publio Lentulus, século antes de sua publicação do século XV. A carta contém uma descrição física de Jesus Cristo. Essa descrição provavelmente influenciou como Jesus foi retratado na arte. Publio Lentulus faz dela diz, ele é um homem de tamanho médio, seu cabelo é da cor de avelã maduro e sua até as orelhas mais baixo das orelhas ondulado e enrolado, com um reflexo azul brilhante fluido sobre seus ombros. É separado em dois na parte superior da cabeça como padrão dos nazarenos. Sua testa é lisa e muito alegre, com o rosto sem ruga ou manchas, embelezada por uma pele ligeiramente avermelhada. Seu nariz e boca são impecáveis. Sua barba é abundante, da cor de seu cabelo, não longo, mas dividido no queixo. Evangelho de Socênofo. O manuscrito atribuído ao historiador judeu Flávio Josefo foi criado pelo escritor italiano Luigi Murcia em 1927 como um golpe publicitário para um de seus livros. Livro de Jasher. Este livro perdido é mencionado na Bíblia. Isso levou a, pelo menos, um par de falsificações do século XVI e XIX. Os supostos livros foram todos descartados como farsas. Ossuário de Tiago. Em 2002, um negociante de antiguidade de Israel alegou ter encontrado um ossuário vazio que pertencia a Tiago, irmão de Jesus. A caixa tinha uma inscrição em aramaico que dizia: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Ossuário de Tiago. Mas em 2013, a autoridade israelense de antiguidades concluiu que a inscrição era, na verdade, uma falsificação moderna esculpida em uma antiga caixa ossuária. A falsa Arca de Noé. Em 1993, o homem chamado Jorge Jamal alegou ter encontrado a Arca de Noé na Turquia. Havia até um especial de TV sobre ele chamado A Incrível Descoberta da Arca de Noé, mas tudo não passou de uma farsa. A farsa da Arca de Noé. Apesar da Arca de Noé ainda não ter sido encontrada, a ciência confirmou que a grande inundação pode ter realmente acontecido. Fonte Live e Ciência. Veja também, a ciência confirma que essas partes da Bíblia são verdadeiras.